Quero que você conheça agora, em detalhes e em imagens, a história desse grande conflito entre o bem e o mal. Venha comigo. O primeiro capítulo dessa história começa com uma pergunta: existe alguma esperança? Vivemos num mundo com tantos sofrimentos, tantas tragédias, uma sociedade que não reconhece os verdadeiros valores, os princípios bíblicos que nós aprendemos. Testemunhamos aí uma pandemia mundial, injustiça social, a morte de milhares de pessoas por causa dessa pandemia. A pergunta continua no ar: existe ainda alguma esperança? E por que pessoas inocentes sofrem e morrem? Por que as coisas parecem tão confusas em nosso mundo? Tudo isso acontece porque, há milênios atrás, um grande conflito começou entre o bem e o mal. E esse é o próximo capítulo de nossa história. Como começou o grande conflito entre o bem e o mal em nosso universo? Apocalipse capítulo 12, a partir dos versos 7, falam da expulsão de Lúcifer do céu. Lúcifer era um anjo de alta posição nas cortes celestiais, mas um dia, de forma inexplicável e ilógica, nasceu no seu coração o orgulho, e ele quis ser maior do que Deus. O profeta Isaías diz que ele queria estabelecer o seu trono acima das estrelas dos céus e queria ser semelhante ao Altíssimo. Por causa desse pecado que surgiu no coração de um anjo de forma inexplicável, começou o grande conflito entre o bem e o mal. A despeito das tentativas divinas para que Lúcifer retrocedesse, ele avançou em sua rebelião. E de acordo com Apocalipse 12, ele conseguiu arrastar após si a terça parte dos anjos dos céus. Eles foram expulsos e vieram para essa terra. Aqui, no Jardim do Éden, eles levaram nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecado. E o conflito que havia começado lá nos céus, agora estabeleceu-se nessa terra. Após o pecado de Adão e Eva, Deus poderia fazer três coisas com o homem. Primeiro, Deus poderia deixar que ele morresse, como consequência do seu ato de desobediência. E Deus não seria injusto se fizesse isso, porque Deus havia advertido que se ele comesse do fruto, ele morreria. Mas Deus é amor, e ele não optou por essa primeira opção. Deus também poderia remover a lei que proibia o comer do fruto, mas as leis do Senhor são eternas. Elas foram estabelecidas para o bem do universo, para o bem da humanidade. Por isso elas são eternas. Deus não mudaria a sua lei. Então Deus escolheu a terceira opção. Ele mesmo viria à terra, se encarnaria e assumiria o peso da nossa culpa. Quando Jesus nasceu lá em Belém, nós temos na plenitude dos tempos Deus enviando o seu Filho e temos a continuidade do plano da salvação. Para resolver o problema do mal que surgiu no universo, Deus se fez carne e habitou entre nós. Que lindo contraste! Se por um lado Lúcifer queria subir aos céus e ser maior do que Deus, Deus desce à terra e se torna homem. Aqui nós temos um passo importante que foi dado na encarnação do Filho de Deus para resolver o problema do pecado. O dia em que a guerra foi vencida. Depois de 33 anos vivendo nessa terra, sem nunca ceder às tentações de Satanás, Cristo foi crucificado no Calvário. Como o Cordeiro Imaculado de Deus, verteu seu sangue pela humanidade. A Bíblia ensina claramente que o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus não merecia morrer, porque ele nunca pecou. Mas ao viver uma vida de completa obediência às orientações divinas, a sua morte torna-se uma morte vicária. E essa morte é oferecida a todos nós hoje. E ele não apenas morreu na cruz, ele também ressuscitou, ele venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna.
Quando Satanás exultava achando que ele havia saído vitorioso sobre Cristo, ao levá-lo à morte e à sepultura de José de Arimateia, na realidade, ali estava sendo a grande vitória do Filho de Deus, porque ele venceu Satanás, não apenas por sua vida santa, sem nunca ter pecado, desmascarando as acusações de Satanás de que as leis de Deus eram injustas, mas, ao vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, ele provou que ele é o Senhor da vida. E graças à sua morte na cruz, eu e você podemos ter vida eterna. O mal foi vencido e a destruição de Satanás e o fim do grande conflito passou a ser apenas uma questão de tempo. Este é o nosso próximo capítulo. Muitos pensam que a obra de Cristo terminou na cruz do Calvário. E isso até é ensinado por muitas igrejas, muitas religiões. Mas isso não é verdade. Após a ressurreição de Cristo, o plano da salvação continuava. Havia uma obra a ser feita no santuário celestial. Por quê? Porque no santuário celestial deveria acontecer intercessão e juízo. Porque antes de Jesus voltar a essa terra, precisaria ficar bem claro para todo o universo, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão. E para que Deus salvasse um e não outros, um juízo deveria acontecer. E seguindo o antítipo lá de Israel e dos sacrifícios que aconteciam no santuário mosaico e depois no templo em Jerusalém, na morte daqueles animais era prefigurada não apenas a morte de Cristo na cruz, mas também sua intercessão como sacerdote e o seu julgamento como sumo sacerdote. A palavra de Deus então marca a data exata da morte de Cristo e do início do seu ministério no santuário celestial. E olhando para as profecias do livro de Daniel, especialmente os capítulos 7, 8 e 9, percebe-se o grande conflito entre o bem e o mal ao longo da história humana. Daniel capítulo 8, verso 14, diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Mas quando começa esse período das 2.300 tardes e manhãs, o próprio livro de Daniel nos dá a informação, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Pois bem, como nos mostra esse belo quadro, esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela começou, ou ela aconteceu, no ano 457 a.C. A partir daí, se passariam 7 semanas e 62 semanas até que o ungido aparecesse. Ou seja, 7 semanas mais 62, 69. Quando nos referimos aos termos proféticos, cada dia na profecia representa um ano literal. Esse princípio está solidamente estabelecido na Bíblia, em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34. Então, 7 semanas mais 62 somam 69. 69 vezes 7, 483. Ou seja, após o decreto de Artaxerxes, promulgado em 457, passariam 483 anos até que o Messias aparecesse, ou fosse ungido. E quando é que Cristo é ungido? Justamente por ocasião do seu batismo. Então, se nós viajarmos 483 anos a partir do ano 457, nós chegaremos ao ano 27. Ano 27 da era cristã, o ano em que Jesus foi batizado. E você se lembra muito bem que ao Jesus ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Agora, a profecia de Daniel capítulo 9, lá no verso 27, também nos diz que esse Messias, uma vez ungido para o seu ministério, ele faria aliança com muitos por uma semana profética, 7 anos. Se nós saímos do batismo de Cristo no ano 27, nós chegamos até o ano 34. E o que aconteceu no ano 34? Estevão foi apedrejado.
E em Atos capítulo 6, capítulo 7, você tem o contexto dessa história e o último sermão que Estevão faz à liderança judaica. Ao invés de aceitarem o apelo do diácono Estevão, eles o apedrejaram. E com o apedrejamento de Estevão, nós temos exatamente o fim das 70 semanas proféticas de Daniel. E nós temos ali o momento em que agora o evangelho será levado aos gentios e a nação de Israel perde o seu privilégio de povo exclusivo de Deus. Mas a profecia avança num detalhe interessante. Lá diz que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como Cristo fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Se entregando na cruz do Calvário, na metade da 70ª semana, ou seja, no ano 31 de nossa história. Assim, Cristo morre na metade da última semana de graça dada ao povo judeu. Se estamos no ano 34 e já percorremos 483 anos, o profeta Daniel havia dito que o santuário seria purificado quando se passassem 2.300 anos. Agora é muito simples, você subtrai 490 de 2.300, nos faltam ainda 1.810 anos. E se você sai do ano 34 e viaja 1.810 anos, você vai chegar ao ano 1844. Ou seja, se no ano 31, com a ascensão aos céus, Cristo começou o seu trabalho de sacerdote, como o sacerdote atuava no pátio do santuário, em 22 de outubro ele passaria para uma nova fase do seu ministério, ou seja, ele começaria a atuar também como sumo sacerdote. O dia 22 de outubro de 1844 passou a ser visto como um dia muito especial. De acordo com as profecias da Bíblia, quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E se o dia da expiação lá em Israel acontecia no 10º dia do 7º mês, precisavam agora saber em que dia do ano 1844 cairia o dia da expiação. Porque nesse dia, de acordo com a Bíblia, Jesus começaria então seu ministério no santuário celestial. Guilherme Miller, um fazendeiro membro da Igreja Batista, estava entre aqueles que voltaram-se para o estudo da Bíblia no final do século XVIII e início do século XIX. E Miller, por anos, dedicou-se ao estudo do livro de Daniel. E ele chegou à seguinte conclusão: o dia 22 de outubro de 1844 é o dia da purificação do santuário. Isso quer dizer que Jesus volta à Terra. Guilherme Miller deu origem ao que nós chamamos de movimento millerita. E aqui nos Estados Unidos, milhares de pessoas passaram a esperar que Jesus voltasse nesse dia. Mas o dia 22 de outubro chegou e Jesus não voltou. Foi grande o desapontamento. O que havia acontecido? Nós estamos aqui em Port Gibson, ao lado do graneleiro de Hiram Edson. E esta figura retrata muito bem o momento em que Hiram Edson, um dos milleritas, teve uma visão do santuário celestial. Esta visão aconteceu aqui, nesse local, no dia imediato ao desapontamento, ou seja, 23 de outubro de 1844. Hiram Edson viu Jesus passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. Aí eles entenderam, depois de um profundo estudo da Bíblia, de que a profecia de Daniel 8,14 não apontava para a volta de Jesus, mas para o início de um novo ministério de Cristo no santuário celestial. Agora ele atuaria não apenas como sacerdote, mas também como sumo sacerdote, ou seja, o juízo começaria. E ao findar desse juízo é que Jesus voltaria à Terra.
As profecias de Daniel e Apocalipse continuaram a ser estudadas. Agora que Cristo começara o juízo no santuário celestial, restaria saber quando é que terminaria o juízo e o que aconteceria. De acordo com o antítipo do santuário terrestre, quando o sumo sacerdote deixava o Santíssimo, ele havia alcançado o perdão para toda a nação de Israel e começava uma grande festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era celebrada por causa do perdão divino. Especialmente o capítulo 2 de Daniel foi estudado nesse período, e eles compreenderam que os 4 metais da estátua representavam 4 impérios pelos quais passaria o domínio mundial até o estabelecimento do reino de Cristo. A cabeça de ouro representando Babilônia, os peitos e braços de prata representando a Medopérsia, o quadril de bronze representando o Império Grego, as pernas de ferro representando Roma e os pés em parte de ferro e em parte de barro representando os reinos divididos da Europa. No capítulo 2 de Daniel, ele diz para o monarca, para o rei Nabucodonosor, que nos dias destes reis, o Deus do céu sustentaria um reino que jamais teria fim. E assim como a pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e destruiu toda a estátua, Cristo voltaria, o Messias viria para estabelecer o seu reino. Então aquela pedra, arrancada sem auxílio de mãos, representava a volta de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. A revelação do livro do Apocalipse continua. E quando saímos dos capítulos 12 e 13, nós vamos agora para o capítulo 17. E lá fala a respeito de uma prostituta montada numa besta escarlate. Essa prostituta, montada na besta escarlate e que vai receber o apoio dos reis da terra, falam apenas não dos poderes religiosos do espiritismo, catolicismo e protestantismo que se apostatou, mas também fala agora dos governos civis, das maiores nações do mundo, que se unirão a esses poderes religiosos e eles serão usados por Satanás para o último grande drama entre o bem e o mal. Satanás arregimentará, tanto no mundo religioso quanto político, seus agentes, e haverá agora uma confederação mundial para impor a observância do domingo como dia santo. Domingo como dia santo? Se você for para a sua Bíblia, você não vai encontrar um único texto sequer que fale do domingo como um dia santo. Mas esse é o grande engano do papado. E hoje, milhares de igrejas que se declaram protestantes, e talvez eu esteja falando para você que é um protestante, estão seguindo as pegadas de Roma na obediência a um mandamento inventado pelos homens. Se por um lado você não encontra nenhum texto na Bíblia que apoie a santidade do domingo, você vai encontrar dezenas de textos dizendo que o sábado é o dia santo. É este o dia que deve ser adorado. E a questão do conflito final entre o bem e o mal vai girar em torno do tema da adoração. Chegamos então ao último capítulo de nossa história. O grande conflito entre o bem e o mal chegará ao seu fim. De acordo com Apocalipse 20, Satanás será aprisionado por 1000 anos e depois de 1000 anos da volta de Cristo, ele será destruído junto com a besta, o falso profeta e todos aqueles que amaram mais esse mundo do que a Jesus. O mesmo fogo que destrói Satanás e seus seguidores vai purificar esse planeta, que voltará à sua beleza edênica. Apocalipse 21 descreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João diz que nessa terra não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, querido amigo, querida amiga, o grande conflito entre o bem e o mal terá terminado.
Todo ser humano fez a sua escolha e eles foram divididos apenas em dois grupos, os salvos e os perdidos. Em qual desses dois grupos você quer estar? Se você quer estar entre os salvos e viver eternamente ao lado de Jesus, você precisa hoje tomar uma posição nesse grande conflito entre o bem e o mal. Você precisa abrir o seu coração, aceitar a Jesus como Salvador pessoal e se comprometer a ser fiel às suas leis e aos seus ensinos. Tome essa decisão agora e o Espírito Santo vai abençoar você, para que você esteja pronto no grande dia da volta do Senhor. Ora comigo agora. Nosso Pai querido, obrigado porque nós sabemos o fim da história e no final da mesma, o Senhor vai estar com todos os salvos no reino eterno. E nós queremos estar entre estes que vão herdar a coroa de vida eterna. Por isso nos ajuda hoje a fazermos as escolhas necessárias para estarmos do teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém.